Oi pessoas, espero que estejam todos bem. Hoje nós estamos aqui, o Coruja Não Usa Lanterna, numa parceria com o Laboratório de Tecnodocência. E agora, a partir então de 2021, nós vamos começar a oferecer para vocês um material sobre a tecnodocência. Então a gente vai ter uma playlist específica para isso. Vocês sabem que no podcast sempre atuou o Robson e a professora Luciana de Lima. E a professora Luciana vai começar a participar então mais diretamente com vocês nas nossas gravações. Tanto é que a professora está aqui agora e a gente vai começar a conversar um pouco para vocês entenderem, afinal de contas, o que é essa tecnodocência. O que é essa tecnodocência, afinal de contas? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigada, professor Robson, por ter me convidado para estar aqui hoje. E a gente fala sobre tecnodocência já faz algum tempo. E a gente meio que escreveu um livro, que foi editado e saiu para todo mundo em 2019, com uma definição bem clara sobre o que é tecnodocência. Eu vou apresentar aqui para vocês, mas o que é mais interessante da definição é que a gente possa conversar sobre alguns elementos que estão vinculados a ela. A definição ipsis literis, ela tem essa característica, integração entre docência e tecnologias digitais da informação e comunicação, com base epistemológica nos modelos inter- e transdisciplinares, por meio da utilização dos conhecimentos prévios dos docentes e discentes, para o desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre os processos tramados de ensino, aprendizagem e avaliação. Então, a definição é essa, mas é muito importante que a gente compreenda o que isso tudo significa e, principalmente, de que forma a gente pode trazer esses elementos aí para a nossa sala de aula, de que forma a gente pode estar utilizando na docência isso tudo que a gente descreve e escreve sobre o que é tecnodocência. Me parece que quando a gente está conversando sobre a tecnodocência, sempre quando isso acontece, vem na minha cabeça assim, por que a gente realmente resolveu utilizar então a palavra integração, Essa coisa porque assim, desde os anos 80, talvez até antes, em lugares muito específicos, mas da década de 80 para frente se começa a usar o computador vinculado a essa coisa de docência, Eu evito, como sempre, falar assim da palavra educação, Porque o nosso foco é a docência. Mas por que a palavra integração ganha uma ênfase tão forte agora na tecnologia? Pois é, então, quando nós pensamos na ideia da tecnodocência, vieram várias propostas e possibilidades, A nossa ideia principal era mostrar que a docência e a tecnologia, no caso, a tecnologia digital ou a tecnologia digital da informação, elas poderiam estar imbricadas uma na outra de tal forma que a gente não conseguiria separar a docência da tecnologia. E a palavra que a gente encontrou para mostrar essa relação tão intrínseca entre esses dois saberes é a palavra integração. E aí a minha origem é na matemática, eu me lembrei dos elementos das integrais da matemática como uma soma sucessiva, de tal forma que ao final a gente consegue ver tudo de uma única forma, de uma maneira mais uniforme, e foi essa ideia então que trouxe para mim e certamente para você também, Robson, essa ideia de integração, Mas eu acho que você também poderia estar falando um pouquinho sobre o que veio na sua mente quando você trouxe e concordou em trabalhar com essa ideia de integração. Para mim, o principal elemento quando a gente começou a pensar em integração é porque eu olho assim para os processos de docência e vejo que existe uma coisa, uma sombra, que vai acompanhar todo o processo de docência, todas as coisas envolvendo a docência, sei lá, desde o século XVIII, pelo que a gente vai lendo, Que sombra é essa, A sombra de que tem um fulano lá que ensina e que tem um outro fulano lá que aprende. Então, essa sombra, ela sempre me incomoda e ao mesmo tempo me gera curiosidade. Agora, quando a gente chega já, então, agora, nos anos 80, é o que eu percebo, e uma coisa que eu já vinha percebendo enquanto aluno, ainda que não tivesse consciência disso, é que eram feitas inúmeras coisas na docência, os professores, as professoras faziam inúmeras ações na docência, mas que eram como se fosse coisas que eram tipo post-it, assim, eram adesivadas na ação docente, e essas coisas podiam ser retiradas
a qualquer momento e tanto faz como tanto fez. Se você usava, ficava uma aula mais legalzinha, se você não usar, não fica, mas sinto muito, a aula continua tal como é. Então o que eu percebo é que essa sombra, esse fio, né, ele prendia todas as ações de docentes, né? No fundo tinha lá, ensino, aprendizagem. E isso me incomoda, porque parecia uma coisa assim fechada, um cano blindado, onde as coisas eram grudadas e podiam ser desgrudadas. Então, quando a gente começou a pensar na palavra integração, eu comecei a mudar um pouco a minha visão em relação a isso, no sentido de que, peraí, eu estou trabalhando agora, ou nós estamos trabalhando agora com uma coisa, entende, que se imbrica, né, que se liga de forma molecular à docência, né? Quer dizer, se eu tirar essa coisa, eu já não tenho mais aquela, tipo H2O sem o H, né? Então, quando eu percebo isso, eu acho isso um desafio mais curioso, né? Então, o que me interessa forte nesse sentido da tecnodocência é essa luta, essa busca por tentar criar uma integração molecular. Quer dizer, se eu tirar o computador, se eu tirar aquela determinada rede social, se eu tirar aquele determinado tipo de movimento, um game, alguma coisa, qualquer coisa, eu não tenho mais o H2O, eu não tenho mais a mesma coisa. Então isso me chama a atenção na palavra integração. Agora, como é que tu vê assim essa proposta em relação às pessoas vão tentando se aproximar, né? Dizer, então pronto, eu agora quero tentar ser um tecnodocente, né? Como é que fica isso de fato, né? Eu não digo... quando eu falar a palavra prática aqui, eu queria dizer que eu trabalho com a ideia de prática da praxis, né? Não é daquela prática utilitarista, né? A prática de andar de bicicleta, a prática de dirigir um carro, não é essa prática que eu estou falando. Eu falo de uma praxis, né? Como é que fica quando o fulano ou a fulana vão trabalhar nessa praxis da tecnodocência, né? Uma ação consciente sobre aquilo? Bom, a gente pensa a tecnodocência, né? Por isso até a gente colocou os 10 princípios, né, da tecnodocência, que depois a gente pode conversar um pouquinho mais, principalmente em olhar a docência sob um ponto de vista diferente e mostrar que a tecnologia ela pode abrir portas e janelas para o professor executar, fazer uma prática diferente na sala de aula com os seus alunos, né? É no sentido, assim, de pensar que a gente não precisa utilizar o computador, a internet e tudo aquilo que a internet proporciona para nós, né, seres humanos, eu diria assim, mas para que o professor ele possa olhar para isso tudo que existe e pensar de que modo ele pode fazer diferente, saindo da ideia de aula tradicional, de aula expositiva, né, expositiva dialogada, sair da ideia de que ele tem que fazer slides para apresentar o conteúdo para os seus alunos na sala de aula, né? Sair da ideia de que ele precisa ir atrás de um vídeo ou preparar seu próprio vídeo para apresentar o conteúdo para os alunos. Então a gente quer sair dessa linha de pensamento, né, e mostrar que um tecnodocente ele pode criar, né, metodologias inovadoras para trabalhar em sala de aula. Já existem várias no mercado, né, as metodologias ativas, metodologias ágeis, né, várias outras estão aí para que o professor possa fazer uso, né, com a tecnologia digital ou não. Mas, na nossa compreensão, a tecnologia digital ela permite, né, que o professor possa pensar nessas inovações metodológicas, fazendo o uso e desenvolvimento junto com seus alunos. Então, a gente tem aqui alguns autores que a gente utiliza como base para poder falar sobre a tecnodocência e trazer essas ideias. Por exemplo, a gente pensa na teoria da aprendizagem significativa do Ausubel, por exemplo, né? No sentido de a gente trabalhar com os conhecimentos prévios dos alunos. Para nós isso é muito importante. Então, qualquer coisa que a gente for fazer usando a tecnologia digital ou trabalhando um conteúdo da docência, que seja da nossa área específica, é fundamental, né, no caso da tecnodocência, que os conhecimentos dos alunos eles sejam, então, angariados, né, eles sejam consultados, eles sejam pesquisados e utilizados no processo de ensino, aprendizagem e avaliação. Um outro aspecto que para nós é importante
é a questão do aluno construir seu próprio conhecimento, né, diante dos desafios que o professor vai apresentar para esse aluno, né, e vai auxiliá-lo, né, nesse processo de ensino, aprendizagem e avaliação, tá certo? Então, para nós, Papert, por exemplo, é uma referência bastante importante com uma proposta construcionista, onde o professor vai lançar esses desafios, colocar os alunos para pensarem, refletirem, fazendo o uso da tecnologia digital a partir da construção do conhecimento e, por que não, dos seus próprios produtos, né, que são o que nós chamamos de materiais autorais digitais educacionais, os MADES, né? Então, os alunos podem construir seus podcasts, seus vídeos, seus sites, suas redes sociais, né? E junto disso está trabalhando com conteúdo que o professor está, né, executando e pensando para ser trabalhado em sala de aula, né? E existe também o aspecto da interdisciplinaridade, que para nós, né, eu diria assim que não a principal, mas é o grande diferencial da tecnodocência. Não que para ser tecnodocente você tenha a obrigatoriedade de trabalhar de forma interdisciplinar ou transdisciplinar, mas se você tiver esse interesse e essa disponibilidade, eu acho que a tecnodocência traz elementos de fundamentação bastante interessante para quem gostaria de trabalhar dentro dessa vertente, né, que a gente pode discutir um pouco mais. Mas tem também os elementos Foucaultianos, que aí eu acho que o Robson pode ajudar melhor, né, a explicitar esse elemento que vai ajudar o professor a pensar de uma outra forma, né? Como é que seria isso? Quando a gente fala que trabalha com influências, né, do Michel Foucault, as pessoas dizem assim, mas algumas pessoas dizem, né, mas o Foucault nunca pensou em educação. Eu digo, mas não é essa a nossa pegada do Michel Foucault. Michel Foucault vira numa entrevista, eu não gosto de ficar me lembrando das décadas e dos anos lá, mas lá pelas tantas ele vira numa entrevista para um outro francês e diz assim, olha, todo o meu trabalho que eu estou fazendo, de fato, são caixas de ferramenta, né? Eu ofereço caixas de ferramentas, né? Aí eu penso assim, digo, bom, se um fulano está me oferecendo uma caixa de ferramenta é porque ele está me dando ferramentas para eu trabalhar sobre o que eu quiser com aquelas ferramentas. Eu posso usar uma chave de fenda para desapertar um parafuso ou apertar um parafuso, como posso usar uma chave de fenda como alavanca, como posso usar a chave de fenda como uma base, como posso bater com o cabo da chave de fenda. Eu até entendo que esse não é o uso, não é para o qual a chave de fenda foi desenvolvida, mas a tecnologia, o artefato tecnológico, né, quando ele é desenvolvido, ele pode muito bem mudar a sua função, né? Quantos computadores antigos hoje servem de peso de porta, né? Então, a ideia de trabalhar com a perspectiva do Michel Foucault é tentar mudar as relações, né, a partir das vistas dele, mudar as relações de saber e poder que se estabelecem entre o professor e o aluno, entre a professora e o aluno, né? Ou a professora e a aluna, professor e aluna. A ideia básica é entender, vamos dizer assim, como se dão essas relações de poder e, principalmente, eu acho que na tecnodocência, é fazer uma coisa assim móvel, né? É mostrar que as relações de poder elas vão acontecer toda vez que dois seres humanos ou dois seres vivos interagem. Vai ter ali no meio uma relação de poder, né? É uma visão muito também trabalhadíssima, né, pela Hannah Arendt. Então o que acontece? O poder está ali naquele meio, naquela relação, né? A relação minha com o conhecimento, a relação de vocês com os conhecimentos. Então, quando a gente mexe nessa relação, torna ela móvel, a gente passa a entender que essa relação ela deve ficar girando, né, como se fossem as hélices de um ventilador, assim, e com velocidades diferentes, mas o poder ele tem que ficar mudando de mãos o tempo inteiro, né? Ele tem que ficar girando entre uma pessoa e outra. No nosso caso, nesse contexto que nós estamos falando, girando entre o docente e o discente. Não é? Ora o discente tá com o poder e está puxando a situação, outra hora... Agora, existe um detalhe, né, também, já que já se está trabalhando com a ideia de Michel Foucault, é que poder, na perspectiva desse autor, só vai existir quando tem um dominante e um dominado. Né? Então, o que acontece? Né? Quando é que essa situação de dominante e dominado, ela se torna algo assim, do meu ponto de vista, ruim, né? Se torna algo corrosivo.
é quando o dominante ele não abre mão da sua posição de dominante o tempo inteiro e o dominado se acomoda como dominado o tempo inteiro. Então isso torna a situação absurda, né? Então essa relação hierárquica, essas relações rígidas, fixas, que não são móveis, né? Aí que Michel Foucault, do nosso ponto de vista, vem nos ajudar para se trabalhar na formação do tecnodocente. Um dos aspectos que levantou aí fala sobre a questão das metodologias, né? Você sabe que eu tenho um pensamento um pouco mais radical, assim, a gente está vinculado à educação desde os anos 80, não viemos, nem eu nem você, de uma educação universitária, né? Que tem o professor que se formou nas suas áreas e que só deu aula dentro de uma universidade, que é uma realidade completa e absoluta diferente, né? Absolutamente diferente de tudo que a gente já viu nas escolas, né? Quando você está desde a pré-escola até o último ano do ensino médio, né? Então, esses professores eles têm teorias, né? Mas não vivenciaram o chão da escola, né? Como se diz, né? E isso eu acho que é um dos alimentadores, vamos dizer assim, dessas metodologias esdrúxulas, né, que estão acontecendo aí, né? O negócio, cada nome, olha, para quem está nessa desde os anos 80 e é crítico em relação a isso, você vê assim tanta metodologia com nome, né? Agora como é que é? Invertido, não sei o quê. E a gente percebe que isso acaba não mudando essas relações de poder de fato, né? É o docente que dá o espaço, né? O docente que... Eu me lembro que nos anos 80, quando o computador entrou na educação, assim, o trabalho dos professores dobrou, né? Eu me lembro dos outdoor aqui no início dos anos 90, aqui mesmo na cidade, dizendo, olha, o colégio tal é muito interessante porque agora tem laboratório de informática, né? Umas coisas loucas, assim. Eu mesma passei por isso, né? Eu trabalhava numa escola particular aqui em Fortaleza e os computadores chegaram na sala de aula mesmo, né? No caso tinha o laboratório de informática, mas cada sala de aula tinha um computador e do nada nós professores, né, tínhamos que preparar os nossos slides, né, para colocar em sala de aula. E assim, além da aula que eu tinha que fazer acontecer, que era uma aula expositiva, né, eu ainda tinha que preparar os slides da aula para poder fazer a aula expositiva com aqueles slides, porque havia essa obrigatoriedade, uma vez que cada sala de aula tinha o seu computador, né. Então, realmente, o meu trabalho dobrou. E quando a gente está na escola, né, e chegamos nós, né, os professores universitários, com uma pesquisa bem paga da CAPES-CNPq, ou de algum desses órgãos, e aí fica 1 ou 2 anos na escola lá pensando nas coisas mais mirabolantes que o fulano pensou lá dentro da sala dele na universidade, querendo que a gente aplique aqui, né, sem que a instituição mude, né, sem que o currículo mude, sem que as relações entre os docentes mude, sem que haja uma organização civil dos docentes mude, né, sem que os alunos mudem, né. Então, essa eu acho assim uma das preocupações que a gente tem com a tecnodocência. A gente sabe que ela não consegue ser implantada por decreto, né, isso não tem como eu decretar, né, que agora todo mundo vai trabalhar nessa base, né, e a gente também tem muita consciência de que ela não vai acontecer assim, olha, hoje é segunda-feira, e aí a partir de terça vamos virar tecnodocentes, né, e a gente sabe que essa coisa não vou usar um termo da época, né, não é uma vacina que você vai tomar e vai ficar completamente imunizado assim que a agulha saiu do seu braço. É uma transformação que vai demorando para acontecer, né, ela vai se imbricando, né, na cultura, né, se trata de uma mudança cultural. Então, dito isso, né, eu perguntaria, né, colocaria a observação na mesa para comentar um pouco, e eu também comento e tudo, mas enfim, né, será que a gente não corre o risco, né, de cair nessa mesma panela, né, das metodologias assim esdrúxulas, ainda que a gente, quando fala da tecnodocência, critique muito e mostre que a instituição tem que mudar, né, que as relações pessoais entre as pessoas têm que mudar. Né, as relações entre as pessoas que tem que sofrer mudança, né, as relações com o currículo tem que sofrer mudanças, né, que foi uma das coisas que o Ausubel sofreu um bocado, né, como é que eu vou trabalhar a aprendizagem significativa num currículo que nem a gente tem hoje, né, absurdo, né, Lembra que a gente só quer formar as pessoas para fazer coisa e dar lucro para alguns, né, então como é que tu vê isso, assim? Eu acho essa sua pergunta ótima, porque quando a gente pensa na
as tais metodologias ativas, metodologias ágeis e outras mais, sempre vem uma receita de bolo, né? E eu tenho notado, vale até a escrita de um artigo sobre isso, que quem pensa nessas metodologias não são necessariamente professores que têm uma base na licenciatura ou que têm uma base na experiência pedagógica, né, assim, com estudos nessa área, né? Não são pessoas que estão vinculadas a esses aspectos educacionais necessariamente, né? Então, muitas vezes são professores da área da engenharia, por exemplo, que descobriram uma forma que serve, né, para os alunos da engenharia ou para aquela instituição, na maioria das vezes, né, fora do Brasil, fora do nosso contexto, né, que é uma coisa que para mim me chama muito a atenção, porque a gente tem essa mania, né, da cultura brasileira ser desvalorizada por nós mesmos, né, o que é péssimo, mas a gente acaba importando o que vem de fora, né, pensado por profissionais que não são da área da educação, né? Então, eles vêm, portanto, com uma metodologia que é uma receitinha de bolo, né? Então, primeiro passo é esse, segundo passo é esse, terceiro passo é esse, e que nas realidades deles funciona, né? E funciona para atender aquilo que o Robson colocou, né? Atender um currículo, atender uma instituição e não necessariamente uma aprendizagem do aluno que a gente possa pensar que depois de algum tempo que ele aprendeu aquilo, ele ainda vai se lembrar, né? Ou que ele está tendo uma satisfação no processo de aprendizagem que está vivendo, né? Então, essa é uma crítica que a gente faz, mas que na tecnodocência a gente procurou fugir disso, uma vez que a gente critica, né? Então a ideia é pensar não numa receita de bolo, né? Mas em fazer com que o professor reflita, com que o aluno reflita criticamente sobre esses processos, né, de ensino, aprendizagem e avaliação, dentro do contexto da tecnologia digital da informação e educação. Da tecnologia digital da informação e comunicação. Então, a gente pensou em 10 princípios, não no sentido desses princípios serem uma receita, né, uma caixinha onde o professor vai tirar lá e vai seguir o passo a passo, mas para que o professor possa trazer esses elementos para a sala de aula, para se aproximar desse aluno, para se aproximar do seu processo de ensino, pensando no processo de aprendizagem dos seus alunos para que de fato essa aprendizagem seja significativa, né? E no meio disso saber fazer um bom uso dos processos avaliativos, né? Que para nós tem um grande peso aqui, não no sentido da gente mensurar essa aprendizagem, né? Com notas e números, mas para que a gente perceba essa aprendizagem para saber de que forma a gente pode melhorar o nosso processo de ensino. Ok, então a gente... Será que não valeria a pena a gente mostrar e ler só os princípios agora, assim, já estamos encaminhando para o fechamento, né? Então, quais são mesmo os 10 princípios que a gente tinha? Eu sei que a gente tem anotado aqui, né? É isso, né? Então eu vou dizer aqui rapidamente, mas a gente pode conversar sobre alguns, né? Mesmo porque são 10, então eu acho que valeria outro tempo aqui para a gente poder conversar, explicar, digamos assim, mas abrir espaço para crítica, né? E perguntas sobre cada um deles. Mas o primeiro coloca que o professor, ele é um aprendiz. O segundo, que o professor e o aluno eles são parceiros. O terceiro é que o conhecimento deve ser construído. O quarto é que a construção deve estar pautada nos conhecimentos prévios do aprendiz. O quinto é que a base de integração dos conhecimentos deve ser inter ou transdisciplinar. O sexto, o professor deve fundamentar sua prática docente. O sétimo, as técnicas e as metodologias devem ser flexíveis. O oitavo, o aprendiz é um desenvolvedor de processos, produtos e conhecimentos. O nono é que a docência se transforma com a integração das TEDx. E o décimo é que as TEDx se transformam com a integração da docência. Bom, pessoal, hoje é o nosso primeiro programa da playlist sobre a tecnodocência e nós vamos, então, ter uma sequência, né? Já me ocorreu duas aqui, né? Vocês sabem que as nossas pautas, elas são muito tranquilas, muito livres, mas a gente, então, já está amarrando com vocês para que a gente converse sobre cada um desses princípios.
E a outra coisa também foi algo que a Lu lembrou de falar, eu tinha esquecido, mas lá pelas tantas, eu vou só dar uma pista para vocês, a gente falou assim, pô, seria muito legal se os alunos, as alunas, né, os professores fizessem seus próprios produtos, né? E a gente falou então sobre o material autoral digital educacional e certamente num dos próximos programas agora, o próximo ou o outro, a gente vai abordar isso. Nós queremos agradecer vocês terem ficado conosco até agora e tomara que vocês curtam então a nossa playlist que vai continuar acontecendo, né? Nós vamos continuar com essa programação envolvendo a tecnodocência. Aceitamos lá, quando vocês forem colocar comentários, alguma ideia, ou então para que vocês que têm nossos contatos, né, diz assim, pô, façam uma conversa sobre esse assunto, sobre aquele assunto. Se a gente se sentir em condições de conversar um pouquinho com vocês, a gente com certeza vai tentar. Pois um grande abraço.